Hello everyone! Hoje nós vamos fazer a correção da atividade do livro de inglês das páginas 12 e 16. É uma atividade bem extensa, mas muito importante para que vocês compreendam que é possível entender alguma frase, algum enunciado em inglês, mesmo sem saber todas as palavras que estão ali em inglês. Aí como é que você faz isso? Pelo contexto. O contexto é a situação na qual aquela frase, aquele enunciado foi produzido. O contexto também pode ser as palavras que são parecidas com o nosso português, ou até mesmo palavras da língua inglesa que você já conhece, né? Nossa primeira atividade lá no grupo foi sobre isso, né? Você colocar lá no grupo palavras que você já conhecia em inglês, né? E muitos alunos participaram. Então, nós temos aqui um pôster cuja frase é: Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Quem disse essa frase foi Thomas Edison. Então, nós vamos logo aí para a primeira dica, né? A dica 1, tip A. Fique atento aos textos em inglês que estão à sua volta. Pôsteres, camisetas, postagens em redes sociais. Eles podem oferecer oportunidades para você aprender a língua inglesa. A primeira questão, galera, pergunta, né? Pede para você ler o pôster, acabamos de ler. E afirma que é uma citação de Thomas Edison, que é um dos maiores inventores da história. E se você sabe por qual invenção ele se tornou conhecido. O Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. Nós temos aí 3 palavras principais no texto, né? Aqui nesse pôster: Genius, Inspiration e Perspiration. Quais palavras, né, são bem parecidas com o português? Genius e Inspiration. Qual palavra na citação em inglês é equivalente a transpiração? Perspiration. Explique com suas palavras o que a citação significa. Você concorda com ela? Por que não? A citação significa que um gênio é 1% inspiração e 99% transpiração. Você concorda com essa frase do Thomas Edison, com essa citação do Thomas Edison? Sim ou não? E por quê? Citações como essa, né, do Thomas Edison, costumam aparecer também em camisetas, marcadores de livros, por exemplo. Onde mais você poderia encontrar esse tipo de citação? Canecas, bonés e postagens em redes sociais. Na segunda questão, nós temos um texto, não é? Aí tem aqui as instructions. Nós temos aqui um personagem que é muito conhecido para quem curte o Cartoon Network, o amigo aqui do Finn, o Jake. E a letra A pergunta o seguinte: onde você encontraria esse tipo de texto? Em um jogo eletrônico. Qual é o objetivo do texto? Explicar como o jogo funciona. Quem é Jake? É o personagem do jogo. Ele tem uma habilidade especial? Sim. Como está bem escrito bem aqui, embaixo do personagem, né? Special ability. Então, nós vamos para a dica 2. O inglês está presente em diversas situações do seu dia a dia, como em jogos. Aproveite essas oportunidades para aprender o idioma, também fora da escola. Quem aqui joga Free Fire, né? Ali tem vários termos em inglês, né? Noob, Free Fire. Tem várias expressões ali em inglês. Agora releia o texto acima e correlacione as colunas, como no exemplo abaixo. Escreva as respostas no seu caderno. Então, ele já respondeu a letra A. Vocês vão responder as letras B, C e D. Para dar um pulo duplo, aperte 2 vezes que tecla? A tecla 3, né, que é essa tecla com a setinha para cima. Para mover para a esquerda, aperte a tecla 4, que é essa teclinha aí que indica, né, está sinalizando para a esquerda. Para começar a jogar, aperte a tecla Play. O Play está muito presente, né, nos jogos, no nosso aparelho de som. E para atacar, aperte a tecla 2, que é que é a tecla de espaço, né, aquela barrinha. A quarta questão, galera, é só para vocês lerem aqui outras tips, né, outras dicas, para você aprender melhor o inglês.
Identifique se o texto é um anúncio, cartoon, pôster, para, com base no que você já sabe sobre esse gênero textual, compreender melhor o texto, seus objetivos e sua estrutura. Próxima dica. Observe as relações entre os elementos verbais, que são as palavras, e não verbais, que são as imagens, cores, tipos e tamanhos de fonte, etc. Faça previsões sobre o texto a partir do que você já conhece sobre o assunto. Apoie-se em palavras parecidas com o português para fazer previsões sobre o texto e compreendê-lo. Identifique a fonte do texto para ajudá-lo a criar hipóteses sobre o que será lido. Agora, a quinta questão pede para você informar que estratégia que foi usada, né? Essas estratégias que nós vimos aqui nessa página. Da C a G, lembrando que as TIPs A e B estão nas páginas anteriores, né? Vamos lá, letra A da quinta. Qual o objetivo do primeiro texto? Incentivar a economia de energia. Como é que você chegou a essa conclusão? Que dica que você usou? A dica E, que diz o seguinte: apoie-se em palavras parecidas com o português para fazer previsões sobre o texto. Então, o texto aqui, ele usa palavras bem parecidas com o nosso português. Ó. Conserve energy. Opa, probleminha aqui com a internet. Conserve energy. Então, bem parecido com o português. Então, dá para você ver que é economize energia. Letra B. No segundo texto, o que a imagem do elefante com um nó em sua tromba sugere? Evitar o desperdício de água. Que dica que você usou para chegar a essa conclusão? Aí nós poderemos usar a dica F, né? Os elementos verbais são as palavras save water, economize água, e as não verbais, que é a imagem do elefante com a tromba ali, com um nozinho, né? Ou seja, com a tromba assim, ele não consegue gastar água. Qual o gênero dos textos apresentados? É um pôster ou é um cartoon? É um pôster. Que dica você usaria? A C, né? Identifique o tipo de texto. E a G, identifique a fonte do texto, a origem do texto. Qual deve ser o significado dessa expressão? Turn it off when not in use. De acordo aqui com o que você já sabe, economize energia, economize água. O que será que essa frase quer dizer? Pelo contexto, você diria que é use sempre que possível? Ou desligue quando não estiver em uso? Desligue quando não estiver em uso. Quinta questão, galera. Aqui nós temos a capa de uma revista, Time for Kids. Letra A pergunta o seguinte: qual é o gênero do texto? Capa de revista. Qual é o nome da revista? Time for Kids. Qual é o público-alvo? Crianças. Kids é crianças em inglês. Qual é a data de publicação do texto? Março de 2014. Está bem ali do ladinho da imagem, da capa da revista. Quais os nomes dos dois animais que aparecem no texto? Pinguins e gorilas. Quais palavras do texto são parecidas com as palavras em português? Animals, gorilas, space, family, edition, emperor, penguins, Antártica, science, explores, continent. Releia o texto e responda as questões abaixo no seu caderno. A qual seção da revista a matéria da capa deve pertencer? Animals ou Science? Science. Qual é o significado de TFK? É o nome da revista, Time for Kids. A que palavra a expressão The Ice Continent se refere? Qual é o continente gelado, né, galera? É a Antártica. Qual a expressão equivalente em português The Ice Continent? Continente gelado. Então, vamos aqui para a nossa última página. Leia o texto abaixo, copie o parágrafo a seguir no seu caderno, substituindo essas estrelinhas por palavras, expressões relacionadas ao texto. Aqui também nós temos outra capa da revista Time for Kids.
Então, para você completar esse texto aqui. O texto abaixo é uma capa da revista Time for Kids. A matéria da capa é sobre os ursos polares, que estão em perigo. Segundo o texto, os zoológicos estão tentando ajudar esses animais. E aqui, galera, segue as 3 últimas dicas para você, compreender melhor o inglês e estudar inglês. Apoie-se no vocabulário já conhecido para ajudá-lo na compreensão do texto. Observe a relação entre a imagem e a legenda. Não se preocupe com as palavras desconhecidas, pois nem sempre é necessário saber o significado de cada palavra para atingir o objetivo de leitura. Ou seja, para você entender, compreender ali qual a mensagem principal do texto, você não precisa saber cada uma das palavras que estão ali contidas. Você compreendeu a ideia geral? Ponto para você. Well done. Great job. 10ª questão. Releia o texto da página anterior para estabelecer relações com o texto desta página. Então, nós vamos aqui comparar as 2 capas de revistas, a do pinguim e a do urso polar. E nós vamos escrever agora se é verdadeiro ou falso as afirmações, ok? E o que for falso, vocês irão corrigir, transformar em verdadeiro. O que for fake, transforma em verdadeiro. Os 2 textos foram publicados pela mesma revista? Verdade. Os 2 textos, as 2 capas de revista são da revista Time for Kids. Os 2 textos foram publicados no mesmo ano? Não, o primeiro texto foi publicado em 2014 e esse segundo aqui você pode observar que foi em setembro de 2012. Apenas a primeira revista é uma edição especial para a família? Verdade. Então, bote aí, verdadeiro. Tanto os pinguins quanto o urso polar foram fotografados no continente antártico? Falso. Os pinguins foram fotografados no continente antártico, mas o urso polar foi fotografado próximo ao Alasca, Estados Unidos, que fica lá no continente americano, América do Norte, que é a América do Sul. Ao responder as questões sobre os textos das páginas 14 e 15, você aprendeu o significado das palavras water e ice. Considerando o contexto, qual deve ser o significado de ice waters? Apollo bear swims in ice waters near Alaska. Então, o significado é esse aqui, galera. Águas geladas ou águas congelantes. Ok? See you!